Salmos, número 27. Buscar o Senhor. Nós aprendemos com a vida de Josafá, que em lugar de buscar apoio em países estrangeiros para enfrentar aquela batalha, ele buscou o Senhor. E Davi, em todas as suas batalhas, ele também invocou o Senhor, pediu a direção do Senhor. E Davi, quando escreve esse salmo, ele está escrevendo com base no seu conhecimento. Ele é bom, Deus é bom o tempo todo. Em João capítulo 10, a segunda parte do verso 10, Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida plena. Ou depende da tradução, vida em abundância. Abundância de vida significa que nós teremos não somente esta vida de 60, 70 anos, mas vida eterna. Neste mundo nós vamos passar por tribulações, lutas, dissabores, mas o que nos aguarda é algo maravilhoso, majestoso. E essa boa notícia é para ser espalhada por todo o mundo. A notícia do amor de Deus. Por isso nós queremos meditar nesse Salmo 27, debaixo desse tema, o segredo da vida plena. Aprender com Davi a buscar o Senhor e a sua face. Assim como Jacó teve naquele vale do Jaboque, seu encontro face a face com Deus. E aquele lugar ele passou a chamar de Peniel. Peniel. Onde é o seu Peniel? Onde é o seu encontro com Deus? Quando foi que Deus veio ao seu encontro e tirou você das trevas para a sua maravilhosa luz? E agora, como povo de Deus, qual deve ser a nossa conduta? Qual deve ser o nosso modo de agir, modo de pensar? Onde nós devemos investir? Jesus disse que nesta terra, quando nós investimos e construímos, há o risco de uma mudança na economia, de perdermos tudo. Ou sermos vítima de um assaltante, ou aquilo que nós adquirimos e colocamos guardado pode se estragar. O livro de Ageu, o profeta Ageu, ele escreve dizendo da parte de Deus que o povo estava deixando de reconstruir o templo e estavam reconstruindo as suas casas. Eles começaram a reconstruir o templo juntamente com o rei, o último rei, e juntamente com o sumo sacerdote Josué e Zorobabel, o rei. Mas de repente os povos vizinhos, eles mandaram uma carta ao imperador e ele mandou parar a obra. E eles tinham um argumento para isso. A lei está proibindo. Mas havia uma lei anterior, dada pelo imperador anterior, que aquele templo deveria ser reconstruído. Então o profeta Ageu e o profeta Zacarias vêm junto ao povo, junto às autoridades, diz: olha, repare no tempo em que vocês estão vivendo. É correto que a minha casa esteja em ruína e vocês construam casas luxuosas? Reconstruam. Zacarias disse: tornai-vos a mim e eu me tornarei a vós outros. Ele começa o livro dele nesta tonalidade. E então o povo decidiu voltar a reconstruir o templo. Deus fala com Ageu no capítulo 2, ele diz: olha, anotem essa data em que vocês tomaram essa decisão. A partir de hoje vocês vão ver se eu não vou derramar as bênçãos sobre vocês. E assim foi. Então no ano 515 a.C., eles concluíram a obra da reconstrução do templo. Davi, que viveu antes deste período, ele nos ensina então pelo menos 3 segredos que nós queremos aprender com esse salmo. O que pensar, onde investir e como viver. Debaixo destas 3
questões nós queremos ler esse salmo. Salmo de número 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e minha salvação, então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, então, por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois ali, no seu templo, me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá em segurança. Numa rocha alta me colocará. Então manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música. Ouve minha oração, ó Senhor, tem compaixão e responde-me. Meu coração ouviu tua voz dizer: venha e entre na minha presença. O meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Não voltes as costas para mim em tua ira. Não rejeites teu servo. Sempre foste meu auxílio. Não me deixes agora, não me abandones, ó Deus da minha salvação. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Não permitas que eu caia nas mãos deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam respirando violência. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Amém? Vamos orar? Papai, nós te agradecemos por esta palavra inspirada pelo teu Santo Espírito, dada ao profeta Davi, que anuncia grandiosas e preciosas lições para nós, e especialmente apontando para aquele que entregou a sua vida em nosso resgate. Aquele que foi acusado publicamente, foi crucificado sendo inocente, mas viu a sua bondade na terra dos viventes. O Senhor o ressuscitou, e o Senhor o elevou, e o colocou sentado à tua direita, Jesus, o nosso Senhor. Em nome de quem te louvamos por esta palavra, e pedimos que o teu Santo Espírito, que inspirou Davi, também inspire nosso coração a aprendermos a viver uma vida plena contigo, já nesta vida e por toda a eternidade. Oramos assim no nome daquele que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Amém. E amém. O segredo de uma vida plena. Para ter uma vida plena é necessário cuidar no que pensar, onde investir e como viver. Para ter uma vida plena é necessário cuidar no que pensar, onde investir e como viver. Debaixo desses três temas, nós queremos meditar nessa palavra, começando do verso 1 até o verso 6, a primeira parte, e aprender algumas lições com Davi. O que deve ocupar a nossa mente, a mente do cristão? O que deve permear a nossa mente? Ele começa dizendo no verso 1, o Senhor é a minha luz e minha salvação. Então, por que ter medo? Quando surge o medo na nossa vida? Nós estamos diante de um novo ano, de desafios diferentes. Talvez você esteja diante de uma negociação,
de um investimento, você não sabe o que está aguardando você no futuro. Mas o que é luz? Luz é aquilo que já foi revelado. Nós temos que confiar naquilo que Deus já nos revelou. E a palavra dele é clara. Por isso, Salmo 119, verso 105 nos ensina: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. João capítulo 8, verso 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz que nos conduz à vida. E Davi nos ensina que a revelação, aquilo que já foi revelado por Deus, deve ser naquilo que nós devemos pensar. Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, que nós devemos levar a nossa mente na presença de Deus. Não ficar pensando nas coisas dessa terra. E não ficarmos assustados com as coisas deste mundo. Por isso ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas antes de tudo, seja conhecido diante de Deus por súplicas, orações e já com agradecimento, com ações de graças. Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, isso ocupe a mente de vocês, Paulo diz, Filipenses 4, verso 8. Então nós temos que pensar no quê? Primeiro, naquilo que Deus já nos revelou. Segunda parte do verso 1 diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida, então por que estremecer? A fortaleza, ela é um lugar praticamente inexpugnável. Jerusalém, por exemplo, era uma fortaleza tão bem guarnecida que o povo de Israel entrou na terra prometida. Por mais de 400 anos eles viveram ali e não conseguiram conquistar a cidade de Jebus, onde os jebuseus moravam, ou a palavra Jerusalém. Então Davi, depois de 7 anos já governando, tendo passado o rei Saul por 40 anos, e agora mais 7, depois que Davi está governando em Hebrom, ele toma a resolução de conquistar aquela cidade. E em poucos momentos eles conquistam aquela cidade, porque Deus estava com eles. Mas aquela cidade, 400 anos depois, mais ou menos, foi cercada por Nabucodonosor por 1 ano e 6 meses, por 18 meses. Você tem o relato desses 18 meses em Ezequiel capítulo 25, quando a sua esposa morre, e Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, não levanta lamento nem choro, não diga uma única palavra, fique mudo. E Ezequiel ficou mudo por 1 ano e meio. Foi o sermão mais longo que eu conheço assim até agora da Bíblia. Talvez você conheça um outro sermão mais longo que esse, mas foi um sermão muito contundente, sem usar uma só palavra. Então, quando veio o mensageiro dizendo: Jerusalém caiu, seus muros caíram, foi conquistada, eles fizeram rampas de terra e entraram dentro da cidade, dominaram a cidade depois de 1 ano e 6 meses. E então Ezequiel começou a falar. Ele começou a anunciar. E depois, mais ou menos a base de 650 a 700 anos depois, o general Tito, ele cerca aquela cidade de Jerusalém por 1 ano e meio de novo, para conquistá-la. Isso nos ensina algumas coisas. Quando Deus está conosco, a conquista é rápida. Mas quando Deus está nos protegendo, o inimigo pode lutar, e vai lutar bastante, para tentar nos derrubar. Amém? E então, Davi nos ensina isso. Por que estremecer? A fortaleza, ela se mostra segura. Deus é a nossa fortaleza. Davi constantemente se refere a Deus como sendo sua rocha segura, seu escudo, a sua fortaleza. Por que ter medo? Se estamos nessa fortaleza, pode surgir ataques. Sim, é verdade.
Então, fixe os olhos na revelação de Deus. Aquilo que já foi dado a você como palavra de Deus escrita nas Escrituras. Em segundo lugar, fixe os olhos na fortaleza, não no inimigo. Nós temos muitas vezes a tendência de observar e fixar os nossos olhos na dificuldade e não no poderoso Deus a quem nós servimos. Segundo Reis, no capítulo 6, Eliseu está dentro de uma cidade, uma vila, talvez, uma fortaleza, mas em volta daquela cidade havia um grande exército sírio. O seu discípulo se levanta de madrugada, talvez para aliviar a bexiga, e aí ele vê aquele exército enorme, e ele volta correndo e diz para Eliseu: Eliseu, estamos perdidos. O inimigo nos encontrou. Eliseu disse: olha, você está olhando para o exército errado. Senhor, abre os olhos dele. E então Deus abre os olhos daquele jovem, talvez seja Geazi, a gente não sabe, a Bíblia não dá o nome dele, mas ele viu exércitos de carros de fogo em volta de Eliseu e muito maior número do que o exército inimigo que estava acampado ali. E então Deus ouviu a oração, abriu os olhos daquele jovem e ele pôde fixar os seus olhos não naquilo que ele estava vendo antes, mas fixar os seus olhos na salvação e na providência de Deus. Eliseu orou de novo: Senhor, cega eles, fere eles com cegueira. Eles não ficaram cegos de todo, mas eles perderam a percepção. Porque eles chegaram dentro da cidade e Eliseu disse: olha, não é essa cidade, nem é este lugar, venham, me sigam, eu vou te mostrar. E ele levou aquele grande exército para dentro de Samaria. O rei então disse: meu senhor, vamos passar a peixeira neles? Disse: olha, você só vai matar aqueles que você conquistar. Esses aqui foram conquistados pelo Senhor. Então você vai fazer o seguinte: você vai fazer um baita de um churrasco. Você vai alimentar eles e vai abençoar eles. Naquele momento ele havia orado: Senhor, que eles voltem a enxergar. E eles perceberam que estava dentro da capital do reino de Israel. O texto da Bíblia diz que aquele inimigo não voltou mais para atacar Israel. Eles tiveram paz, porque eles confiaram e fixaram seus olhos não no inimigo, mas na fortaleza, mas fixaram seus olhos no Senhor. A terceira lição está no verso 2 e 3, que diz assim: quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão, ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá, ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. Se antes você tem que fixar os seus olhos naquilo que foi revelado nas Escrituras, depois você tem que fixar os seus olhos na fortaleza, agora você precisa fixar os seus olhos em Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz: mantendo os seus olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. No que você deve pensar? Onde você deve fixar os seus olhos? Talvez você diga assim: mas nós vivemos no tempo da graça, nós não temos inimigos. Precisamos de um banho de história. O Evangelho chegou até nós por um mar de sangue derramado. O inimigo das nossas almas estava lá no jardim do Éden. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Tudo aquilo que quer afastar você da comunhão com Deus é seu inimigo. Lembra da árvore que Eva comeu? Não era a árvore do mal. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal.
E o conhecimento do bem tem afastado muito mais as pessoas de Deus do que o mal. Ah, mas eu sou do bem. A Bíblia é muito clara, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos nós se extraviamos. Ou nós fixamos nossos olhos em Jesus, ou nós estamos longe de Deus. Então, nosso inimigo é tudo aquilo que tira você de ter comunhão com Deus. Seja um aparelho de celular, seja a televisão, seja um chimarrão. Há pecado no chimarrão? Não. Mas se você prefere o chimarrão à oração, se você prefere a televisão ao culto, à leitura da palavra de Deus, tudo isso vai afastar você de Deus. E então vai tornar você vulnerável. Não adianta você recitar esse salmo e dizer que você está dentro da fortaleza, você está do lado de fora. Não adianta você recitar esse salmo e dizer que você está na luz, quando você deixou a revelação de Deus de lado. Nossos olhos precisam estar fixos em Jesus. Verso 4 a 6, a primeira parte, é a quarta lição que nós aprendemos nessa parte. Que nos diz o seguinte: a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo, pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá em segurança. A rocha minha, numa rocha alta me colocará. Então manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. O inimigo das nossas almas, Apocalipse capítulo 12, nos diz, no verso 10, que o inimigo das nossas almas estava, e ainda continua lá, acusando você dia e noite. Mas se nós olharmos para o inimigo que nos acusa por causa das nossas falhas, nós perdemos de fixar Jesus, que João disse que nós temos um advogado na presença do Pai, Jesus o justo. Onde é que nós fixamos os nossos olhos? O que ocupa a nossa mente? Existe um lugar em Deus. E é isso que Davi está falando. Eu quero estar nesse lugar em Deus. Domingo passado nós falamos sobre a entrada daqueles vigias na cidade de Jericó. Logo depois, aqueles vigias voltam no final do capítulo 2 de Josué e relatam para Josué e para os líderes o que estava acontecendo, o que viram, e então eles adentram a terra prometida, Canaã. A Bíblia diz que o rio Jordão estava na enchente, mas Deus faz secar aquele rio na presença do povo de Deus. E Deus dá algumas diretrizes para Josué, quando ele adentra aquele rio, que devia tirar do meio do rio, onde aqueles homens que estavam carregando a arca, uma pedra para cada tribo. E então eles retiram dali do leito do rio, no meio do leito, eles tiram 12 pedras. E cada líder de cada tribo de Israel carrega aquela pedra para Gilgal, ali logo do lado, para ali edificar um monumento. A Bíblia diz que aqueles homens saíram no capítulo 4, então, mas Josué fica lá no meio do rio, e ali ele pega 12 pedras e constrói um altar, um monumento no meio do rio. Aquele monumento que está no capítulo 4, no versículo 9, Deus não pediu para Josué fazer. Mas ele voluntariamente queria cultuar a Deus. Ele construiu um altar secreto. Quando Jesus fala sobre a oração, ele diz que nós devemos entrar no nosso quarto, nosso Pai que nos vê em secreto vai nos ouvir. E ele vai nos atender. Onde é o teu lugar secreto? Você se encontra secretamente com Deus? Quando Deus me converteu, o banheiro da igreja era o meu lugar secreto. Lá ninguém me incomodava. Eu passava horas ali orando, buscando a face do Senhor. Horas e horas. Onde é o teu lugar secreto? Até hoje, quando eu entro no banheiro, eu me lembro.
é o meu lugar secreto. E se você está lá dentro, você diz, tem gente, ninguém te incomoda. Onde é o teu lugar secreto? Você tem um lugar secreto? Um altar edificado para a glória do Senhor? Para ali meditar, para ali buscar e lembrar de quantas vezes o Senhor já te livrou? De quantos milagres Ele já fez na sua vida? A esposa que você tem, o marido que você tem, os filhos que você tem, a saúde que Deus lhe deu, a vida, a salvação, são tantos benefícios. A segunda lição que nós aprendemos com esse texto é onde nós devemos investir. Nós precisamos investir, e nós vamos investir. Aquilo que você recebe como salário, você recebe e você pensa, no que eu vou investir? Talvez você já tenha destino para esse dinheiro, mas antes de ter esse destino, você parou para pensar onde você queria investir. Davi nos ensina sobre como e onde devemos investir todos os nossos recursos, os nossos anos, o tempo que Deus nos deu. Verso 6, a primeira parte. Então, manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. Por quê? Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria, cantarei louvores e louvarei o Senhor com música. Primeiro passo para você investir sua vida, a adoração. Transforme o seu tempo de viagem em tempo de adoração. Que carro que você tem que você não tenha acesso a um rádio, onde você vai colocar louvores e adoração? Se você tem um tempo vago, está trabalhando em casa, você tem acesso a muitos aplicativos com louvores o dia inteiro. Você tem transformado a sua casa numa casa de adoração. Mesmo que sejam músicas instrumentais, você conhece a letra. Seu coração vai se elevar acima daquele que está na presença de Deus acusando você o tempo todo. E quando você levanta a sua voz, seu coração em adoração, na verdade é aquele que está sentado ao lado direito de Deus e está dizendo, Pai, estão me adorando, estão te adorando. Eles estão nos glorificando. O inimigo, ele sai em retirada, ele sai cabisbaixo. Ele não suporta que você adore, mesmo passando pelas dificuldades e aflições, como o texto aqui nos diz. Segundo investimento que você deve fazer na sua vida, verso 7. Ouve minha oração, Senhor, tem compaixão e responde-me. Precisamos investir tempo em oração. Não é aquela oração relâmpago, é a oração em todo tempo, conforme Paulo explica para a igreja em Tessalônica, orai sem cessar. Orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17. E no verso 18 ele diz, sejam agradecidos, porque é da vontade de Deus que você tenha um coração agradecido. E como é que você vai agradecer? Orando. Então continua a oração, não somente nesse verso, no verso seguinte também continua oração. Oração é o campo de batalha da nossa mente. Quando Paulo escreve Efésios capítulo 6, verso 10, até o verso 11, ele está falando sobre essa armadura. E depois ele começa a descrever a armadura de Deus. Não é a sua armadura, a armadura dele. E quando a sua mente está com o capacete da salvação, e você pensa na salvação maravilhosa que Deus fez em seu favor, o inimigo não tem como entrar na sua mente. Sua mente está ocupada, seus olhos estão fixos no Senhor da glória e não nos problemas e nas adversidades da vida. Provérbios 23, 7, na King James, diz, assim como a pessoa pensa, assim ela é. O que ocupa a nossa mente? Que tipo de pensamentos vêm e nos fazem acordar de madrugada? É meditar no Senhor? A beleza da santidade dele?
da grandeza dele, da bondade dele. Terceiro lugar que você deve investir, verso 8. Meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E o meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Comunhão com o Senhor. Ao reino do norte, Deus diz através do profeta Oséias, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, intimidade comigo. Deus deseja intimidade com você. Não é o seu pecado que vai afastar você de Deus. Porque Adão e Eva pecaram e ele veio ao encontro deles. Toda a humanidade estava no pecado e ele veio ao nosso encontro. Se fez homem e habitou entre nós. Então não deixe o inimigo lançar no seu rosto os pecados que Jesus já pagou, as dívidas que ele já quitou. Mas comece a glorificar a Deus, comece a exaltar o Senhor, comece a adorar, comece a orar, comece a ter comunhão com Deus. Senhor, fala comigo. Provérbios 16, verso 1 nos diz que é do coração humano fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Mas como a resposta pode vir se você não faz pergunta para Deus? A oração e a comunhão, o momento em que você conversa com Deus. Não entope a linha de oração daqui para lá com os seus questionamentos, mas com súplicas. Perguntando, Senhor, qual é a tua vontade? Jesus disse, seja feita a tua vontade e não a minha. Comunhão. Quarta lição que nós aprendemos neste texto está no verso de número 9. Não voltes as costas para mim em tua ira. Não rejeites teu servo. Sempre foste meu auxílio. Não me deixes agora. Não me abandones, ó Deus da minha salvação. Hebreus capítulo 12, verso 4 em diante, até o verso 8, o autor aos Hebreus diz que o pai corrige o filho porque o ama. E se nós estamos perto de Deus, Deus vai ver que tem coisas na minha vida que precisam ser tiradas, porque aquilo está atrapalhando a minha comunhão com Ele. E então Ele vai me corrigir, por causa do seu amor. Porque Ele quer mais o meu coração do que Ele já o tem. Nós já temos tudo de Deus. Ele já deu prova do amor dele por nós. O resumo do primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Por que é um mandamento? Porque nós temos dificuldade de devolver o amor que Deus tem por nós. Paulo diz aos Coríntios que é o amor de Jesus que nos constrange. E Deus prova o seu amor por nós pelo fato de ter Cristo dado a sua vida por nós quando nós ainda éramos pecadores. Não foi algo que nós fizemos. Romanos 5, verso 8. No verso 12 ele diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Temor do Senhor. A maneira como nós entramos em adoração diante de Deus tem que ser reverente. A maneira como nós nos dirigimos a Deus em nossa oração precisa ser reverente. A maneira como nós nos relacionamos com Deus em nossa comunhão precisa ser reverente. Ele é Deus. Ele é Deus. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, sempre tinha, nas Escrituras, vemos reverência. Sempre reverente diante de Deus. A disciplina do Senhor vem do seu amor. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, nos diz que a tristeza, segundo Deus, que é a sua correção, produz salvação e produz vida. E é isso que o salmista está dizendo: ó Deus da minha salvação. Quando nós reconhecemos o amor de Deus, mais nós glorificamos
e mais nós aclamamos, e mais nós oramos, e mais temos comunhão com Deus. Sem medo, mas com temor, com reverência diante da santidade dele. Isaías, no capítulo 6, tem um arrebatamento. Ele é arrebatado e levado na presença de Deus, no trono. E lá ele vê os anjos com 6 asas, com 2 cobrindo seus pés, ou talvez as suas intimidades, conforme a tradução do hebraico, fala pés, mas pode ser também as suas intimidades. Com outras 2 asas eles cobriam seus rostos, e com 2 asas eles voavam para lá e para cá, dizendo e declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Se aqueles seres que não conhecem pecado, não pecaram, têm essa reverência, nós devemos ter muito mais. Muito mais. E o verso 10 é a 5ª lição que isso nos apresenta. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Isso é propósito, segurança. A nossa vida não é uma vida ao acaso. Nós não somos frutos do acaso. Nós somos criados com um propósito: adorar o Senhor. 3 vezes Paulo escreve em Efésios capítulo 1, para o louvor da sua glória. O Pai nos amou para o louvor da sua glória. Jesus e em Cristo nós estamos para o louvor da sua glória. O Espírito Santo nos selou para o louvor da sua glória. É a glória de Deus. Temos um propósito de vida. O segredo da vida plena. O que pensar, onde investir e como viver. O verso 11, a primeira parte, nos mostra que nós devemos viver sendo discípulo de Jesus. Ele diz: ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo. Nós não sabemos o caminho que devemos seguir. Mas quando nós vemos a revelação de Deus dos caminhos que nós já trilhamos, e observando o modo de viver daqueles que estão registrados e revelados nas Escrituras, nós podemos tomar decisões muito mais acertadas na nossa vida. Em segundo lugar, vigilância constante. Segunda parte do verso 11 diz: pois meus inimigos estão à minha espera. Por onde eu vou passar, há inimigos. Inimigos que querem tirar você do foco. E lembre-se, a árvore que levou Adão e Eva a serem expulsos do paraíso, era também conhecimento do bem. Então não se fie, não confie no seu próprio conhecimento, mas peça sempre a Deus revelação. Nem sempre são as coisas ruins que nos desviam do caminho do Senhor. As coisas boas têm um poder que nós nem imaginamos. Faz sentido? O que tem desviado você de ter um tempo de qualidade em oração, em adoração, em comunhão? De ter um altar secreto, onde você busca a face de Deus? De confiar na revelação que Deus já lhe deu, de se esconder na fortaleza, fixando seus olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E o verso de número 12 e 13. Não permitas que eu caia nas mãos deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam respirando violência. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. É um verso, ou são 2 versos que apontam diretamente para aquele que foi acusado injustamente. Que foi condenado injustamente. Até mesmo aqueles 2 homens ao lado de Jesus, um em cada lado dele na cruz,
Um deles disse, olha, ele não fez mal algum. Nós estamos sofrendo a punição que os nossos atos merecem. Mas ele é inocente. Pilatos, mesmo sendo um sanguinário, Lucas capítulo 13 nos fala sobre isso, as suas atitudes sanguinárias. Ele disse, olha, eu lavo as minhas mãos. Não vejo motivo nenhum de condenação deste homem. Jesus morreu em meu lugar, em seu lugar, para nos dar vida. Por isso, nós devemos ter um coração ensinável. Como viver? Ter um coração ensinável. Ser um discípulo eterno de Jesus. Segundo lugar, andar vigilante. Não ser ingênuo nas nossas jornadas. Devemos ser, sim, pessoas que constantemente estão cuidando para não cair. 1 Coríntios 10, verso 12, Paulo escreve, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E o verso 13 nos diz da expectativa da bondade do Senhor. Você espera pela bondade do Senhor? Ou você se apresenta diante dele com as suas obras, dizendo, Senhor, eu sou melhor que meu irmão. É como uma irmã disse para nós, há uns 8, 9 anos atrás, ela chegou na nossa casa e a gente estava conversando, e ela disse, pastor, eu sou 100 vezes melhor que o meu marido. Eu falei, meu Deus, temos uma nova Cristo aqui. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10 que aquela pessoa que vive se medindo pela outra mostra insensatez. Porque cada um de nós vai prestar conta de si mesmo. Capítulo 5 de 2 Coríntios, verso 10. Cada um de nós vai prestar conta de si mesmo diante de Deus. Não podemos ficar nos medindo uns com os outros. Cada um de nós é um membro do corpo de Cristo. A mão esquerda não pode dizer para a direita, você está errada. O dedo indicador não pode dizer para o dedo mínimo, você não é útil na mão. O polegar não pode dizer para o dedo anelar, você não tem utilidade alguma. Cada um de nós tem sua função no corpo de Cristo. E para concluir o verso 14. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. A conclusão em 4 frases. Espera no Senhor. Seja valente. Seja corajoso. Espera no Senhor. Ele repete o conselho inicial, porque nós temos a dificuldade de esperar no Senhor. Nós queremos muitas vezes que as coisas funcionem do nosso jeito, no nosso tempo e da nossa vontade. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Jesus, ele disse, eu vim do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Vocês me chamam de Senhor e eu sou, mas entre vocês eu sou como aquele que serve. O ponto mais elevado que eu e você podemos ter no corpo de Cristo é ser servo. Amém? Amém. Segredos de uma vida plena. Cuide no que você pensa. Analise onde você está investindo. E como você está vivendo. Vamos aprender com a Bíblia, vamos aprender com a revelação, com aquilo que já veio à luz, a palavra do Senhor, e vamos seguir nas pegadas de Jesus. Ele é o caminho, não é o estacionamento. Ele é o caminho. Vamos andar nele. Amém? Amém. O caminho é estreito. Ele falou assim, olha, o caminho é estreito, mas conduz à vida. Poucos acertam ele. Mas ele não disse ninguém acerta. Ele disse poucos. E você certamente é um deles. Você crê? Amém. Ou você vai ouvir a voz do inimigo. Você não é bom o suficiente. Você falhou.
Você não é alto o suficiente, você não é magro o suficiente, você não é rico o suficiente, você já não fez o suficiente. Não, a nossa suficiência vem do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por esse exemplo maravilhoso de Davi, inspirado pelo seu Santo Espírito revelado a nós, para como termos uma vida plena que Jesus prometeu, que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida plena. Confiados em teu Santo Espírito, que é o nosso guia, aquele que nos dirige os passos. Assim como Jesus disse, a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, Pai, porque um só é vosso Pai. A ninguém chameis vosso guia, porque um só é vosso guia. E a ninguém chameis vosso mestre, porque só o Messias é o vosso mestre. Senhor, confiamos na direção que o Senhor vai nos dar. Diante de mais um ano, diante de mais uma semana, diante de desafios que estão diante de nós. Senhor, queremos andar em comunhão com o Senhor, adorando, orando, tendo comunhão com o Senhor. Fixando os nossos olhos já na sua revelação, mas fixando os nossos olhos também em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Assim, Senhor, queremos adentrar em mais uma semana, confiados no Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.